Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem, né? Essa é a nossa nona semana, nona videoaula de produção da notícia. Então a gente tem mais hoje e mais 2 semanas com conteúdo ainda. E aí vocês lá no dia 1º de junho entregam o texto da avaliação 2 e aí a gente começa com a produção de notícia. Nessas semanas, né, que tiver a produção da notícia, igual eu vou botando vídeos mais curtos, assim, só dando alguns... E até comentando, assim, no geral, assim, né, os textos que vocês vão enviando. E no dia 25, quando for uma semana antes, né, da gente começar, aí sim eu vou fazer uma explicação detalhada, né, de como vai funcionar essa parte prática. Então, a gente tem hoje, né, esse vídeo, depois mais 2, né, das 2 próximas semanas, e aí a gente começa, vocês vão começar com a produção prática, então, das notícias. Então, hoje é um assunto muito importante, que é a linguagem, né, e também o texto jornalístico. Então é fundamental, assim, porque faz toda a diferença. Então eu diria que os principais pontos da disciplina inteira para vocês saírem assim, tendo em mente, claro que os outros pontos também, né, são, né, tudo acaba formando, né, o texto da notícia, mas vocês terem muito claramente a ideia do lead, né, da pirâmide invertida do lead e o que a gente vai ver hoje, que é a questão do texto. Porque muitas vezes o pessoal chega, né, numa redação para trabalhar, enfim, fazer estágio, e não teve muita prática, às vezes, né, durante o curso, se não teve muita prática, acaba cometendo errinhos, assim, que é o contrário do que a gente vai ver hoje, muitas vezes, né? E que são coisas que é importante você ter em mente, mas é importante vocês praticarem. A gente vai ter essas 4 produções, mas mesmo assim é interessante que vocês mesmos pratiquem, né, para vocês mesmos. E leem muito, né, lê muitos sites, lê notícias de sites confiáveis, né, com credibilidade, né, com das instituições jornalísticas aí que são consolidadas, né, na sociedade, né, esse texto mais noticioso mesmo, para vocês se familiarizarem cada vez mais com o texto, com o vocabulário, com o estilo, né, jornalístico. Eu vou colocar no final para vocês, então, justamente o livro na íntegra que tem, do Teoria e Técnica do Texto Jornalístico, do Nilson Lage. E aí vocês podem ver pontos que vocês julgarem, né, que vocês vão precisar mais. Muita gente vai ver hoje aqui, mas vou disponibilizar então esse livro para vocês. E eu botei aqui links com 4 notícias curtas, nesse formato que a gente está vendo aqui para vocês. Claro que vocês podem buscar mais, né, e sempre lendo, mas fica, digamos, como teminha de casa ler essas 4 que vão estar aí ao final dos slides. Então eu vou postar o vídeo, né, vou postar os slides, que aí ao final tem esses links, e mais o livro do Nilson Lage. E muito do que a gente vai ver aqui hoje, né, até para dar os créditos também, é do livro da Ana Estela de Souza Pinto, que é Jornalismo Diário, né, esse livrinho aqui. E tem um capítulo inteiro que fala sobre o texto jornalístico. Porque esse livro é bom porque ele dá dicas bem práticas, né? Assim como tem outros, mas como, né, a gente acaba selecionando alguns materiais, ele é bem prático, bem didático, né, e bem direto. Então é um material que depois também vocês podem consultar, se for o caso, além do livro que eu estou postando para vocês do Nilson Lage. Então, texto e linguagem, né? A gente começa relembrando, frisando mais uma vez as perguntas do lead, né? Quem, o que, quando, onde, como e porquê, né? Que tem que estar respondido, como a gente viu na última semana, no início do texto. E aí a gente já começa com dicas em relação ao texto, né? Que a Ana Estela de Souza vai colocar. Como, por exemplo, às vezes é inevitável, né? Mas sempre que possível, evitar usar a condicional, né? O verbo na condicional. Então, por exemplo, a professora teria gostado do trabalho final, né? Dá uma sensação de imprecisão, né?
Quer dizer, gostou, não gostou ou nem leu, né? Então, sempre que é possível ser exato, seja, né, vocês têm que ser exatos, né? O texto deve ser exato, deve ser direto, né? Então, a condicional dá essa imprecisão, né? Teria feito, teria sido, teria. Claro que há exceções, né? Que é aquela exceção quando é impossível checar o fato, né? Algo que você não tem acesso, e quando, né, vai da palavra às vezes de testemunhas ou é alguma acusação, algo relacionado a crime, né? Então vocês sempre ouvem no noticiário, principalmente no telenoticiário, né? O criminoso teria né, atirado tantas vezes, a polícia teria feito isso, né? Então é questão aí, claro, mais jurídica, né? Os veículos às vezes fazem isso também para se proteger, né? Para não serem acusados de afirmar algo que nem foi julgado. E claro, isso também foi uma prática que foi sendo adotada a partir de muitos erros que foram cometidos pela imprensa, de muitas vezes condenar antes da justiça e depois quebrar a cara, né? O caso da Escola Base de São Paulo, vocês podem pesquisar aí, né? O caso trabalhado mais até na disciplina de ética, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês encontram esse caso, que foi um clássico, assim, né? De que toda a imprensa condenou, né? Os sujeitos foram massacrados pela opinião pública, e ao final do julgamento se comprovou que, né, não tinha acontecido nada daquilo que estava sendo feito nas acusações, indicado, né, nas acusações. Então, há essas exceções, mas sempre que possível usem, então, né, a informação clara e precisa, né? Então, os verbos também, aqueles verbos de ligação que a gente usa para fazer menção principalmente à fonte, ao que a fonte disse, né? Então, eu coloquei aqui alguns: assegurar, ressaltar, esclarecer, né? Geralmente se usa quando o repórter acredita na versão do entrevistado. Então, vocês vão usar, por exemplo, a declaração entre aspas e daí fecha as aspas, coloca afirma fulano, ou fulano assegura que tal coisa, informa, disse, destaca, porque às vezes a gente vicia em alguns, né? E às vezes até a gente tem essa repetição dentro do próprio texto, né? Às vezes tu tá lendo ali um texto e às vezes alguém coloca afirma, afirma, afirma. Então variar, né? Informa, destaca, enfatiza, salienta. Claro que vê o sentido, né? Para não ficar enfatiza, por exemplo, se está realmente enfatizando algo, né? Mas para não ficar sempre o segundo fulano, né? Segundo fulano, segundo fulano. Então tem conforme se ressalta a fonte, conforme salienta, de acordo com fulano, fulano acrescenta, e assim por diante. Claro que, como eu falei, quanto mais vocês lerem e produzirem, mais vocês vão ter esse vocabulário, mas até pode ser útil assim vocês colocarem uma listinha assim com esses verbos, que é o que vocês vão usar, né, ao longo da carreira dos textos de vocês, mesmo que vocês forem, como eu falo sempre, mesmo que não seja texto para ser lido pelo público, né, mas se for para rádio, para audiovisual, né, são termos que vocês vão sempre usar, e fica, né, inclusive para ouvir, né, sempre afirma, 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 né, então é bom variar, né, esses verbos que são mais utilizados. A questão da clareza, então, é fundamental, né, é essencial no texto jornalístico, na notícia principalmente, que é o sujeito ler o texto e entender ele facilmente, sem ter que ler e reler, como às vezes acontecia lá no jornalismo praticado no século XIX, no século XX, que se valorizavam, né, palavras difíceis, etc., uma linguagem erudita. Então agora não, né? Agora tem que ser, claro, não ser um texto chulo, né? Um texto não informal, um texto formal, mas claro, né? Uma linguagem mais cotidiana, mas não no estilo totalmente informal. Então, clareza, né? Informações precisas, isso é importante. Frases claras que o sujeito vai ler e vai entender. Vocês vão ver depois em audiovisual, em rádio principalmente, que a pessoa no texto ainda ela tem essa possibilidade de voltar e ler de novo, mas no rádio e na TV não tem. Então as frases têm que ser claras, né? No rádio, por exemplo, o locutor vai falar, né? No noticiário, se ele está lendo ali a notícia, ou está passando uma informação, o repórter, nem sempre, né, o ouvinte não vai ter a possibilidade de voltar, né?
Então tem que ser uma linguagem clara, palavras precisas, verbos fortes também, né? Aquela ideia de presente sempre que possível, orações coerentes quanto a tempo, verbo, tempo dos verbos, número, né? Então cuidar singular, plural, né? Para não dizer, por exemplo, usar um coletivo, mais de um número, né? Um número maior que um e usar no singular o verbo, por exemplo. Como às vezes as pessoas falam, né? As pessoas, por exemplo. As pessoas, né? Às vezes no dia a dia, né, acaba saindo, mas no texto ou no rádio, né, não tem como, né? Usar as pessoas ou três pão e coisas assim, né? Às vezes na fila da padaria a pessoa fala lá, me vê seis pão, né? Então, mas no caso da linguagem no jornal, no rádio, na TV, tem que ser a linguagem correta, né? Ortografia e conjugação de verbos, etc., de maneira correta. Sequência correta de tempos verbais, né? E cuidar na ligação de um parágrafo para o outro, para não estar falando de uma coisa e mudar totalmente de assunto e a pessoa vai ficar, tá, e o que isso tem a ver com o resto, né? Então, lê e relê, né? E às vezes é bom também vocês se trocarem, né? Pedirem para um ler o texto do outro, que às vezes vocês estão imersos naquele assunto e vocês não, né, passam aquele texto para uma pessoa que tá de fora e a pessoa vai dizer, tá, mas eu não entendi isso daqui, ou tipo, o que tem a ver isso com aquilo, etc. Então é interessante, né, vocês pedirem para até mais de uma pessoa ler, para ver se aquilo que de repente faz sentido na cabeça de vocês faz também para os outros, né? Então essa ligação, né, de um parágrafo com o outro, né, para não ficar vários trechos sem uma conectividade, né? Então, detalhes, também a Ana Estela de Souza Pinto coloca, ao invés de vocês usarem adjetivos, vocês podem contar, né, dar detalhes do que aconteceu, né? Então, sempre que possível, usar evitar adjetivos. É algo que eu costumo dizer, e até eu fui convidado para escrever alguns verbetes num livro que vai sair pela UFSM, enfim, de gêneros, tipos, vocabulários, etc., relacionados ao jornalismo. E eu fui convidado também para escrever sobre jornalismo esportivo, né? E esse é um dos pontos, assim, que o gênero do jornalismo esportivo até tem um pouco uma exceção em relação ao resto, em relação aos adjetivos, né? Que é utilizar, o gol foi bonito, um golaço, o time jogou bem, jogou mal, então se usa muito adjetivos, né, para passar informação, para narrar, para o repórter descrever, por exemplo, no rádio como foi a jogada, né? Então é usada uma linguagem diferente, né, do jornalismo informativo da notícia fora do contexto esportivo. Então, né, ao invés de, né, às vezes é inevitável, né, utilizar, tá descrevendo uma discussão acalorada, por exemplo, numa sessão da Câmara dos Deputados, né? Então, né, tá dizendo que é acalorado, já tá usando, né, um adjetivo, mas é para descrever de certa forma, mas sempre que possível, né, evitar o uso de adjetivos na notícia do texto informativo principalmente, né? Aí é claro, depois como vocês estão vendo aí a grande reportagem, jornalismo literário, aí é outra história. Então, para o texto informativo, que é esse como eu coloquei os links para vocês darem uma olhada. Que vocês vão ler e vocês vão ver, né? Vão ver que é uma linguagem mais aquilo que a gente falou de tentar ser o mais objetivo possível. Exemplos concretos, uma ideia por parágrafo, claro que aí depende, né? Tem que ter um bom senso, né? Senão vai ficar um parágrafo às vezes de 2 linhas, muito curto, né? Também evitar parágrafos extensos. Então, o ideal é, como eu falei, vocês vão lendo para vocês irem captando o estilo, né? Porque não tem uma regra assim, tem que ser de 2 a 5 linhas, né? Agora, claro, um parágrafo longo num texto informativo, né, numa notícia, às vezes não é aconselhado, né? Pode dividir em 2, 3.
parágrafos também muito longos, muito curtos, né? Então, evitar a repetição de palavras, como eu falei, né? Isso de maneira geral. No texto, então às vezes releiam, né? Às vezes vocês usaram então e depois tem então e depois tem então. Ter 3 então no mesmo parágrafo, né? Ou, como eu falei, aqueles verbinhos lá de ligação, afirma, né? Afirma, afirma, afirma. Então releiam, substituam por sinônimos. Tem o Google aí hoje, o dicionário de sinônimos. Não tenho nem porquê, né? Vão lá, dicionário de sinônimos, digitam, aparece uma lista de sinônimos. O ideal, claro, é que vocês tenham leitura para vocês mesmos terem esse repertório, mas às vezes é prático, né? Vocês podem usar uma ferramenta que está lá e às vezes vocês estão ali com 2 palavras ali em 2 linhas de texto, 2 palavras iguais, vocês querem substituir uma, às vezes acaba ajudando, né, o dicionário dos sinônimos. Clareza, então, como eu falei, a gente segue com a clareza, né? Frases claras, não usar citações e aspas em excesso. Né? Então, a gente vai falar um pouco mais disso. No texto mais curto, principalmente nesses exemplos que eu coloquei, são 4 exemplos, só um aparece aspas, né? Aparece a declaração da fonte. Depois a gente vai ver mais um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Evitar condicional, como já foi falado, não supor, né? Tem que checar e afirmar, né? Não ficar fazendo suposições. Se for para fazer, deixa que a fonte faça, né? Não vocês. Evite adjetivos, escolha verbos precisos, contextualize e explique os números. É algo muito comum em vários tipos de matérias, por exemplo, economia, né, o preço, né, então aumento da inflação de 6% ao ano, ao mês, né, 6% ao ano, é muito, é pouco, na comparação com o ano anterior, aumentou ou diminuiu, em relação à média histórica, em relação ao pico, ao maior aumento e ao menor aumento. Então, contextualizar. Chuvas também, né? Choveu tantos milímetros no mês, é mais que a média, é um recorde, não é? Enfim, chegou perto do recorde, então tem que fazer essas comparações para o leitor entender. Às vezes vocês colocam lá, choveu tantos milímetros no mês de novembro. Tá, e daí? O leitor às vezes não sabe, né, se isso é muito ou se é pouco, ele não é um especialista nesse tema. Economia também, então, no futebol também se usa muito, né, comparações, a média de gols, o artilheiro, o artilheiro do brasileiro esse ano fez 20 gols, tá, mas na comparação com os outros, é um número bom, ficou abaixo da média, enfim. Evite introduções, aquela coisa que é feito, claro, como a gente está falando aqui na grande reportagem, no texto, no jornalismo literário, etc. Mas é aquela introdução de contar uma historinha antes de passar a informação, que é o nariz de cera que a gente falou já. Então evitar, né, ir direto ao ponto, começar pelo mais importante. Texto que possa ser lido e compreendido tanto por, enfim, um intelectual, um ministro, sei lá, um juiz, quanto por um trabalhador, enfim, informal, braçal, enfim, a pessoa alfabetizada, né, vai ler e vai entender, né, sem ser, né, como eu falei, sem ser um texto chulo, que seja lido e entendido por pessoas de todas as classes sociais. Prefira frases curtas, né, então evite, né, escrever 5 linhas sem botar um ponto, sem botar uma vírgula, enfim, tem que ter esse discernimento. Ana Estela de Souza também coloca: jornalista não acha, afirma, né? Então, no texto de notícia, né? A gente está falando aqui de texto de notícia, não no texto opinativo, por exemplo. Como organizar o texto? Então, informações fundamentais, né? No lead, né? Vocês vão colocar essas informações fundamentais que a gente já viu aqui no lead, o que tem de novo também, né? No assunto, enfim. Um contexto histórico, né, você é importante. Aí depois vem uma listinha de coisas que vocês podem, que não necessariamente tem que ser nessa ordem, né? Vocês podem mencionar um contexto histórico, é a primeira vez que está acontecendo, quando foi a última, o que vinha acontecendo, o que isso vai afetar, né, na história, na sociedade, enfim, dar essas explicações. E aí vai a consulta às fontes, né, os especialistas, a todas aquelas possibilidades de fontes que a gente já viu. Dimensão quantitativa, né? Quanto representa do total, aquilo que a gente falou,
está crescendo, está caindo, qual a relação com a média, né? Então, para não ficar, né? Fala lá que o investimento X está rendendo 10% ao ano, tá? Né? Isso é muito, é pouco, né? Então tem que dar esse panorama, né? E aí, claro, aí vai as entrevistas, as fontes e análise de dados, né? Análise do material de pesquisa. Opiniões relevantes, né? Então, dos envolvidos, autoridades, especialistas, testemunhas, né? Aí são aquelas fontes que a gente já viu. Várias versões, é claro, se é algo polêmico, né? Se houve vários lados. Tem essa questão que tem se discutido contemporaneamente e que faz todo sentido, que é a de dar espaço para todos, né? Tem duas versões, então vamos ouvir os dois lados, mas às vezes o jornalista tem que ter o discernimento de ver que, né, de selecionar o que é absurdo e não, né, nem deveria ser dado espaço, né? Então, ou um mínimo possível. Então, vamos pegar 2 deputados, por exemplo, para discutir o racismo no Brasil. Então, o jornalista, às vezes, por essa querer dar espaço igual, cumprir isso, né, essas orientações, às vezes ele dá o espaço igual para pro historiador lá que luta contra o racismo na sociedade, etc., ele vai dar um espaço igual pro cara que minimiza, que diz que é mimimi, blá blá blá. Então o jornalista tem que ter esse discernimento de que são coisas diferentes, né? Não tem como dar esse espaço igual para... Ele tem que discernir o absurdo do que faz sentido ou aquilo que é plantado. E aí os livros de jornalismo especializado vão falar disso. Jornalismo político, quando muitas vezes as fontes têm intenções, né? Então ele vai lá falar aquilo, às vezes já com uma intenção por trás, né? De ocupar aquele espaço que está sendo dado a ele para tirar algum proveito. Então o que tem acontecido muito, já abrindo um parênteses, é de se às vezes querer seguir como se fosse uma cartilha, como se fosse uma lei maior, né, alguma dessas orientações. Então, mas o jornalista tem que ter o bom senso e o discernimento, e aí tem a importância de estudar ética, sociologia e outros temas relacionados às ciências humanas para ele saber discernir, né, o que é nocivo às vezes para a sociedade mesmo, para o público, né, que é quem ele está atendendo. Então tem que ter esse discernimento. Então, só fazendo esse parêntese aqui, né? Então, claro, mas num sentido, por exemplo, tá fazendo uma matéria sobre uma votação na Câmara, se vão transformar a rua X em mão dupla ou vai ficar em mão única. Beleza, né? Vai lá e ouve a população, ouve os vereadores a favor e contra, né? Tranquilo. Mas tem casos em que o absurdo é posto como normal por querer se tratar... né, às vezes até questões que envolvem perspectivas de crime, né, criminosas, como algo opinativo, né, como se fossem opiniões divergentes, como nessa questão que eu citei no racismo, que o racismo é crime, e aí querem minimizar, e não, vamos dar chance para todos falarem. E aí às vezes a gente acaba, né, assistindo a jornalistas que aí isso normatiza, né, o discurso às vezes racista, criminoso, enfim. Mas aí já vai até para outras perspectivas. Eu só quis fazer esse parêntese para vocês sempre também terem, e é importante vocês lerem muito, estudarem, para vocês terem esse discernimento, né, de que nem tudo que está aqui é uma regra também que tenha que ser seguida às cegas. Diferente, por exemplo, né, uma perspectiva da engenharia, por exemplo, que se vocês fizerem, mexerem, né, mudarem algo lá, pode cair um prédio, enfim. Então aqui, claro, algumas perspectivas, como eu falei, dos adjetivos, a orientação é evitar ao máximo, mas, como eu citei no exemplo vai dizer que uma discussão ali foi acalorada, foi uma briga numa partida de futebol, enfim, aí vocês, né, às vezes vão ter que usar, né, um adjetivo, então tem que ter esse discernimento e adquirir com o tempo, com a experiência e também com muita leitura, né, principalmente dessas notícias. O uso das aspas, então... evitar declarações banais do entrevistado, que não vai acrescentar em nada, né? Informações não precisam de aspas. Então, por exemplo, evitar
Não tem por que usar aspas, por exemplo, vocês estão entrevistando um organizador de um evento, ele vai falar, o evento vai acontecer no dia 3 de julho, não tem como, não precisa botar aspas nessa informação, é uma informação, né? Então não precisa usar as aspas para passar uma informação que é concreta, né? Então, usar mais para avaliações, opiniões, projeções, lembranças, relatos testemunhais, né? Aí sim, né? Aí vocês vão usar as aspas. Por exemplo, vocês estão dando o prazo de saque do FGTS e tal, essas informações de data, local, etc. Vocês não vão usar, como vocês vão ver nos exemplos que estão ali, nos links que eu coloquei. Mas aí daqui a pouco o gerente da Caixa destacando o que é importante, isso daí, né, dizendo que é importante, vocês enquanto jornalistas que estão ditando uma notícia informativa, vocês não vão poder, não vai ser vocês que vai dizer, é importante que as pessoas atentem para os prazos, vocês não vão dizer isso, vocês vão ouvir o gerente que, né, vai ou não dizer isso, mas vamos supor que ele diga, aí sim, essa chamada, né, para o público vai ser feito lá nas aspas, ou o gerente fulano destaca que as pessoas se atentem para o prazo, blá blá blá, assim por diante. E não para repetir informações que já estão ali, assim como na fotografia, quando vocês forem fazer a disciplina, vocês também vão ver que a legenda, por exemplo, não é para descrever o que a pessoa já está vendo na foto, né? No caso das aspas também, vocês escreveram um monte de coisa, vocês não vão botar a fonte falando entre aspas aquilo que já está no texto anteriormente, né? Então por isso que eu falei que é usado mais para avaliações mesmo, opiniões, projeções, tanto é que vocês vão ver nesses exemplos que eu coloquei que só o último tem aspas, né? Só o último tem essas opiniões, né, das fontes. Os outros três são as informações, e até se cita ali, conforme a polícia civil, tarará, tarará, agora não lembro que polícia, mas enfim. Então não é obrigatório, né, num texto de notícia, fazer o uso da declaração das fontes direta. Claro, aí vai, né, isso que eu falei de avaliar, né, e daquilo que a fonte falou, né? Daqui a pouco a fonte falou um monte de coisa importante, interessante que vocês vão utilizar. Precisão, os números sempre exatos, né? Posso alterar as frases entre aspas, esse é um dilema que vocês vão viver, mas que vocês conversarem com qualquer jornalista mais experiente, ele já vai saber, né, como lidar com isso. Que a Ana Estela de Souza Pinto fala que, claro, sempre se evita ao máximo mudar, mas o que se faz por exemplo, corrigir, né? Como eu falei, questão de conjugação de verbo ou de tempo verbal. Então, a fonte falou, tinha 3 carros ali na frente, né? Vocês não vão escrever tinha 3 carros, né? Vocês vão corrigir, havia 3 carros, vão botar o carros no plural. Então, o jornalista faz isso, né? Claro. E a não ser que o objetivo seja quer destacar um sotaque regional, né? Aí se mantém, mas né, vocês vão entrevistar fontes, aí vocês vão arrumar, entre aspas, essas correções de concordância, de gramática, etc. Isso é normal. Precisão, né, números, não estou falando para mudar o que a pessoa falou, né, estou dizendo nesses casos, como por exemplo, falou 3 carros, 4 ônibus, 5 motos, né, 5 motos, motocicletas, enfim, então é nesse sentido. Precisão, sempre números exatos, então evitar, às vezes se arredonda para um número quebrado, né, quando é para arredondar se põe um número exato. Então, tinha cerca de 8 anos, não faz sentido, né? Ou tinha 8 ou tinha 9, né? Ou você vai arredondar cerca de 48 anos atrás, então quase meio século, então se arredonda para um número fechado, né? Então é algo que é feito, às vezes a gente observa, né, esse arredondamento para um número quebrado, então não faz sentido, né? E claro, sempre que possível pegar o número exato, mas quando, né, a própria fonte faz esse arredondamento, vocês, né, façam sempre que possível esse arredondamento então para um número exato. Sempre contextualizar números, já foi falado mais de uma vez. Revisar sempre, leiam 1, 2, 3, 4 vezes, e quando estiverem cansados peçam para outra pessoa de fora ler.
Cuidar com os homônimos, então aquela coisa, né, por exemplo, câmera e câmara, né, quer falar Câmara de Vereadores e coloca câmera, que câmera é de tirar foto, filmar. Então, cuidado com essas palavrinhas. Geralmente nesses livros de manuais tem listas, né, no Manual da Folha de São Paulo, no do Heródoto Barbeiro, do radiojornalismo, telejornalismo, tem essas listinhas de palavras que podem confundir. E sempre checar como escreve o nome das fontes e o cargo que elas ocupam, né? Isso eu já falei, já tinha falado aqui, volto a frisar porque é fundamental. Então é isso por hoje. Eu vou colocar o livro do Lage e os links da notícia tem aqui no final dos slides. Então, qualquer dúvida podem sempre me escrever. Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.